Conforme nós havíamos conversado na aula passada, eu quero já deixar isso aqui. O pedido de vocês foi sim atendido e nós vamos ter a Reforma 2.0. Nós vamos ter mais uma aula sobre a Reforma Protestante, ok? E mais um curso vai ser a partir do semestre que vem, eu não sei exatamente quando a gente vai começar. Eu acho que está para fevereiro, estão marcando para fevereiro, mas a gente vai ter, porque, por exemplo, hoje seria, objetivamente falando, a aula da Reforma Inglesa. Só que a Reforma Inglesa carece de bastante tempo para a gente estudar ela com calma, então a gente vai ver isso no próximo módulo, né? E aí a gente vai também ver algumas outras questões da reforma, como as confissões, né? A gente não viu as confissões. A gente quer passar um pouco aí dessa ideia do que foi, vamos dizer assim, discutido teologicamente no período da reforma também. A gente falou um pouco de teologia, mas mais falando teologia vinculadas aos nomes que nós discutimos, não discutimos os assuntos em si, né? E qual a relevância desses assuntos para a igreja de hoje. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre... Hoje vai ser um resumão, né? A gente vai pegar tudo e eu vou deixar um pouco mais de tempo para a gente poder conversar e ter perguntas e respostas aqui. Mas a ideia de hoje é a gente fazer esse comparativo. Eu consegui meio que... Eu não consegui fazer o que eu queria, vocês vão entender quando eu mostrar, mas eu consegui de alguma forma gerar aqui uma ideia dos movimentos reformadores, vamos dizer assim, concomitantes, né? O que está acontecendo em cada lugar ao mesmo tempo. Então, vamos lá, vamos começar a falar só para a gente rever isso aqui, né? O que está faltando a gente ver basicamente é o braço anglicano da reforma. Se a gente olhar para esse do lado de cá, é até mais fácil da gente entender. É esse branch aqui, esse braço que gera a igreja anglicana, gera outros movimentos também, por exemplo, como o movimento metodista wesleyano, a gente vai ver isso talvez no futuro. Gera os movimentos dos chamados puritanos, né? O movimento o movimento que, de certa forma, é o responsável pelo movimento dos batistas. A gente vai ver isso e tudo mais, toda essa região. E também nós queremos entrar um pouco mais na reforma dos Países Baixos, a reforma holandesa, que também é bastante interessante e muito relevante. Nós conseguimos, de certa forma, tratar aqui do movimento da reforma em si, reforma luterana, no caso. Conseguimos tratar razoavelmente bem, falamos bem aqui da reforma calvinista. Falamos um pouco sobre os elementos dessas duas reformas e falamos de um pedaço da reforma que a gente chama de reforma radical, que é a reforma zwingliana. Falta a gente falar da reforma anabatista não violenta, né, a reforma pacífica, que vai gerar os menonitas, por exemplo. E nós falamos um pouco sobre o movimento de Zurich, por exemplo. Não chegamos aí muito mais para frente no movimento anabatista mais violento. É um movimento que, vamos dizer assim, se armou para a batalha mesmo. A gente não chegou a ver isso bem. Mencionou quando falou de Lutero, mencionou quando falou também de Zwinglio, mas não é nem de perto a totalidade do que tem para falar desse assunto, né? Então vamos lá. Só para a gente ver o quadro, esse é um quadro mais ou menos ali 1555, é o que eles entendem como o quadro do pano de fundo religioso da Europa desse tempo. Você está vendo desde o lado de cá o Mar Negro, a península da Anatólia, chamada também de Península Turca. Aqui está Constantinopla, que depois recebe o nome de Istambul. Toda tomada já pelo mundo islâmico, o norte da África, lembrando que os islâmicos, os muçulmanos, eles chegam a conquistar parte da França, conquistam toda a Península Ibérica e parte da França, começam a ser rechaçados a partir ali da Batalha de Poitiers com Carlos Martel, e eles começam as campanhas de reconquista da Península Ibérica. Eu até mencionei isso para vocês, né? Tem várias cidades aqui
que o nome da cidade é La Línea. Então era La Línea de Santa Cruz, La Línea de La Concepción, é a última cidade que tem aqui. Eles vão dando, porque à medida que o exército vai reconquistando o território, eles fazem uma base ali e aquela base acaba se tornando uma cidade depois. E aí ela recebe esse nome de La Línea. Então eles vão expulsando os árabes e também os africanos, os norte-africanos aqui que são adeptos do islamismo. Aqui também os seljúcidas, que estão aqui na península da Anatólia. E com o avanço do Islã, ele vai chegar às portas de Viena. A gente mencionou isso. Só que aqui você já tem, você percebe que é uma mistura entre cristãos ortodoxos com até com católicos em alguns lugares e também com os muçulmanos. Então há essa mistura nessa região. Aqui, mas você já vai ver a parte dos luteranos, essa cor aqui que eu não sei, o homem só vê tudo é rosa para homem. Isso aqui é rosa, isso aqui é rosa, isso aqui é rosa. Essa cor de rosa claro aqui, rosa mais claro. E aí tem essa mistura em várias partes do território do Sacro Império Romano Germânico entre católicos e agora protestantes. O roxo, ou o rosa escuro, já se torna calvinista. São aquelas áreas que vai ter um aumento dos protestantes de linha calvinista. Os huguenotes estão aqui no Reino da França nesse momento e vão dar bastante trabalho. E aí você vê aqui, na Escócia, a gente viu quem foi que levou a reforma calvinista para a Escócia. Quem lembra quem foi que a gente falou? Vou deixar aí para vocês escreverem. Aí, essa reforma também chega ali na região dos Países Baixos, para vocês verem. Como eu tinha mencionado, a região escandinava, de grande maioria luterana, não é? Acabam conquistando. E você tem alguns focos anabatistas por aqui. Você tem os anabatistas aqui no norte da Alemanha, da Polônia. Você tem anabatistas aqui também na Holanda. E esses amarelinhos aqui são os moravianos, né? A gente sempre ouve falar aí dos morávios, né? Que tinham uma vigília de oração que durou 100 anos e é uma história bastante conhecida. Aí, e você vai ver esse azul aqui, John Knox aí, alguém respondeu, obrigado. Essa parte azul que vai ser o movimento, que vai ser o movimento originário reformador na Inglaterra, ou nos países ali de todos os países de língua inglesa, que vai encontrar muita resistência na Irlanda. A Irlanda permanece católica, enquanto a Inglaterra se transforma em anglicana. Mas aqui a briga é política muito mais do que qualquer outra coisa, né? A gente vai responder essas perguntas, a gente vai chegar nas perguntas. Hoje a aula é um pouco mais curta para a gente ter mais tempo de conversar e responder o que for possível, né? Aí você vê mais ou menos essa figura do que é o quadro da Europa nesse período. E olha que interessante, ele escreve aqui embaixo que antes de 1520 você encontraria todo esse território aqui no verde, inclusive Inglaterra, Escócia, Noruega, porque antes de 1520 todo o território ainda era católico. Em 1521 acontece o fatídico encontro de Martinho Lutero com o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, e esse encontro acaba excomungando Lutero, ou seja, Lutero ele deixa de fazer parte da igreja, só que possui um movimento já bastante consolidado na região ali de Wittenberg. Ele não está em Wittenberg logo nesse momento, ele vai chegar depois. Ele era professor de Wittenberg, mas ele está escondido quando ele é excomungado, né? Vocês lembram que ele está lá no castelo de Wartburg. E aí, quando Lutero volta à aparição pública, já há, vamos dizer assim, consolidada aí uma nova linha de pensamento dentro dessa igreja e vários líderes políticos, líderes militares, príncipes eleitores aderem ao movimento que é iniciado por esses escritos de Lutero. Então já não há exatamente uma unidade na igreja católica, né?
Se você lembrar, nós falamos também de Zwinglio e a gente vai ver. Eu quero chegar lá logo, então deixa eu parar de enrolar aqui. Só pra gente ver, esse é um outro mapa que tá um pouco mais, vamos dizer assim, fácil de entender. Esse é o mapa que está escrito em italiano. Foi o único que eu encontrei, né? Você vê aqui de novo o Sacro Império Romano Germânico, que englobava a Itália, passando por todo esse território. E agora, a parte norte desse território, como você pode ver nesse rosa mais rosa aqui, é luterana. Esse aqui é uma foto, vamos dizer assim, uma foto do ano 1598. 1598, exatamente. Então, como é que está em 1598? Essa é a realidade. Então, por exemplo, nessa região verde, como nós havíamos falado, há uma população mista entre católicos, ortodoxos e protestantes, que estão fazendo frente à subida do Império Otomano, que já tomou muita coisa por aqui, não é? Os otomanos estão, o Império Turco Otomano está subindo. Esse marrom são os cristãos ortodoxos, não é? E aqui ele está mostrando Polônia e Lituânia com a presença significativa de cristãos protestantes. Aqui você tem maioria de presença católica, esse laranja. Na França tá esse Deus nos acuda aqui, com grande parte sendo bastante calvinista. Uma parte mista entre calvinistas e católicos ali. E também uma parte católica mais ao norte. Aqui você tem uma região bastante calvinista nos Países Baixos. Inglaterra já se tornando anglicana, a Irlanda e aqui a sua divisão, se eu não me engano, que é a Irlanda do Norte também, eles continuam católicos, Escócia calvinista, e essa parte aqui toda luterana, como nós já falamos agora há pouco. E no meio desse negócio está a Suíça aqui, que está bastante dividida. A gente falou isso na aula anterior, como a Suíça, com seus cantões independentes, lá cada cantão acabou abraçando o que achava mais conveniente. Então, por exemplo, o cantão de Zurique, protestante, anabatista. O cantão de Genebra e o cantão de Berna acabam depois se tornando... O Berna acaba se tornando calvinista no futuro, mas no primeiro momento também, vamos dizer assim, com influência aí anabatista, com influência, na verdade, não anabatista propriamente dita, como a gente falou, mas influência de Zurique, de Zwinglio, perdão, uma influência zwingliana. Depois, como o Zwinglio acaba, vamos dizer, ele acaba sendo engolido pela reforma de Calvino, que acontece em Genebra, praticamente não se pensa mais em Zwinglio. Alguém me perguntou se existiam igrejas zwinglianas, aí eu fui pesquisar. O que, vamos dizer assim, o oficial, o que a gente tem no papel é o seguinte: não há nenhuma igreja com o nome zwingliana, no sentido não só simplesmente o nome, mas de seguir doutrinas zwinglianas. Eu estou olhando aqui, ó, a região de Genebra está aqui, né? Você tem aqui a região de Kappel, que é aquela... Zurique está aqui em cima, Basileia e Berna está aqui. Essas são as cruzinhas. Estrasburgo, que é já na região da França, está aqui. Então, me perguntaram isso na aula passada, se havia alguma igreja zwingliana. Não, Zwinglio, o movimento de Zwinglio, ele acaba sendo, vamos dizer assim, amassado, né? Abafado ali na região de Zurique, apesar de que as reformas que ele aplica na cidade não tem mais volta. A cidade não se torna católica de novo. Os líderes da cidade gostam de muita coisa que Zwinglio fez. O grande problema de Zwinglio foi que ele, diferente de alguns outros reformadores, ele tinha essa como é que a gente pode dizer? Não vou dizer influência, mas essa inclinação que era muito presente em alguns dos anabatistas, de que eles deveriam misturar aí não é que é presidente dos anabatistas. Os anabatistas é mais a parte violenta, vamos dizer assim. Tem que pegar em armas para fazer as mudanças que eles achavam que deveriam acontecer. No caso de Zwinglio, ele, além disso, ele achava que o governo deveria estar na mão da igreja. E aí ele queria tomar conta e queria tomar as decisões políticas também na cidade. E aí foi justamente a fatalidade dele. Foi quando ele convenceu ali os líderes da cidade a levantar um exército contra o exército católico dos outros 5 cantões que estavam contra a reforma de Zwinglio, e a cidade não se preparou e ele saiu para a batalha com uma incrível desvantagem e acabou sendo morto na batalha ali fora na região de Kappel, ali próximo a Zurique.
e é o seu martírio. Então, só para a gente ter esse panorama geral de como está a Europa nesse momento aí da história, né? Aí o que a gente vai ver hoje? Eu consegui alinhar mais ou menos assim os pontos principais que a gente viu dos 4 reformadores para a gente ter uma ideia temporal, o que está acontecendo em cada momento, né? Então, por exemplo, você vê que o nascimento de Lutero até Martinho Bucero, que tem uma influência muito grande sobre Calvino, é muito próximo, é 83, 84 e Martin Bucer ele nasce ali em 91. Calvino só vai nascer em 1509. Só que quando Calvino nasce, Lutero já está na universidade, já está fazendo o seu caminho aí para fazer direito. Ele faz primeiro latim, né, o trivium lá e o quadrivium, depois ele vai se especializar. E já tinha abandonado o seu curso para entrar no mosteiro agostiniano. No caso, Zwinglio já está fazendo o seu curso na Universidade de Viena. E Martin Bucer não tem exatamente qual foi o período da sua entrada. Não existe esse registro. Imagina-se aí que demoraria 4 anos para ele poder fazer um curso. Então é bem possível que ele tenha entrado em 1503. Mas aqui em 1507 marca a entrada de Martin Bucer na ordem dominicana, que é uma ordem que vai... Como é que a gente diz? Ele vai pertencer pouco tempo, ele vai passar um tempo lá e a gente vai chegar a isso já já. Quando Calvino está nascendo, Lutero, ou seja, 2 anos depois do nascimento de Calvino, Lutero está sendo enviado pelo seu mosteiro agostiniano para Wittenberg para ser tanto professor como também continuar os seus estudos. Ele passa um período lá estudando ainda e vai se tornar doutor em teologia em 1511. E nesse período, ou seja, Zwinglio já estava pastoreando desde 1506 e vai mudar de cidade ali em 1516. Não há muita informação a respeito de Martin Bucer nesse período. E também sobre Calvino. Calvino está crescendo e engordando aqui. Aí, em 1517, a data de Lutero, a data específica dele, da postagem lá das 95 teses, da pregar as 95 teses na postagem é maravilhoso, mas enfim. Ele prega as 95 teses na porta lá da igreja de Wittenberg e começa aí todo esse movimento reformador vamos dizer assim. Aí se você olhar aqui, esse é um quadro que eu achei bem interessante. Zwinglio, ele tem caminhos muito próximos a Lutero, mas nesse momento, por isso que Lutero também tem uma certa proeminência, porque ele é o primeiro a causar um movimento assim que é realmente de balançar as estruturas. Vocês vão lembrar de Zwinglio já na próximo slide, que ele começa a reforma em Zurique só em 1522, com aquele evento que a gente mencionou, tá aqui, dele no período da quaresma, oferecer às pessoas carne, que era, vamos dizer assim, proibido, né? As pessoas não deveriam comer carne no período da quaresma, e ele faz isso como uma forma de protesto contra algumas das decisões ou das diretrizes aí que a Igreja Católica havia determinado. E no momento em que Zwinglio começa a sua reforma, começa a ter um movimento reformador, Lutero já está sendo excomungado. Lutero já está sendo excomungado lá na Dieta de Worms. E nesse meio tempo, a gente deu um salto aqui, deveria ter vindo antes, ele prega em 1517. Em 1518 ele é chamado pelo seu chefe da ordem agostiniana para participar de uma disputa teológica na Universidade de Heidelberg. Quem está lá estudando? Martin Bucer. Martin Bucer está estudando, fazendo o seu curso lá na Universidade de Heidelberg e encontra a primeira vez Lutero. É a primeira vez que ele se encontra com Lutero, em 1518, e esse encontro causa uma transformação muito grande na sua teologia. Ele, quando Zwinglio recebe o convite, que também é 1518, mas ele assume em 1519 a paróquia da Grossmünster em Zurique, Martin Bucer está se tornando bacharel em teologia.
E aí, quando ele está com o bacharel em teologia, influenciado pelos escritos e pela teologia de Lutero, ele começa a entrar em crise com a ordem dominicana. Lembra que Lutero é um agostiniano. E os dominicanos e os agostinianos, eles sempre tinham disputas teológicas. Eles sempre queriam mostrar quem estava certo nas interpretações do texto bíblico. Para a gente não esquecer de Calvino, é o momento que ele começa a estudar em Paris, lá com o seu tio, né? Ele vai a Paris. E, no caso de cá, Lutero está sendo excomungado. Então, 1522, Lutero faz a tradução do Novo Testamento, aquela tradução que ele faz em 11 semanas. E Zwinglio começa a sua reforma ali em Zurique. 1522 também é o ano do casamento de Zwinglio e de Martin Butzer. Os dois casam no mesmo ano. Lembrando que os dois eram, vamos dizer assim, eram celibatários, porque eles eram sacerdotes católicos. Eles estavam seguindo toda a ordenança católica e, de repente, agora eles romperam com tudo, até estão se casando. E em 1523 ocorre a primeira disputa teológica na cidade de Zurique. E nessa disputa teológica é quando o que a gente mencionou lá, o representante da arquidiocese de Constança, que era responsável pela igreja de Zurique, manda um emissário lá para poder debater, só que proíbe o emissário de falar teologia diante de leigos. Vocês lembram disso? E aí, por conta disso, os líderes da cidade não gostam das respostas e acabam abraçando a reforma de Zwinglio. Foi aí que, vamos dizer assim, foi o tiro no pé que eles deram por conta dessa postura deles. E nesse mesmo tempo, quem está chegando em Estrasburgo? Martin Butzer. E Martin Butzer vai se estabelecer em Estrasburgo e vai ficar lá um bom tempo. No ano de 1525, não é que não aconteceu nada aqui no meio, tá, gente? A gente está dando alguns saltos aí, vocês estão percebendo. No ano 1525, Lutero casa com Catarina von Bora. Em Zurique, Zwinglio começa a sua nova prática de culto, acaba com a missa, acaba com aquele formato de cerimônia e passa a realizar o culto do jeito que ele achava que deveria realizar. Lembra que ele realiza aquele culto que está todo mundo sentado na mesa, os pratos são bastante simples e tudo mais, mudando completamente a forma de como estava acontecendo. Aí Lutero começa a sua, vamos dizer assim, 1522 a 1525 está desenvolvendo aqui a Guerra dos Camponeses. E aí Lutero começa a escrever os seus textos relativos à Guerra dos Camponeses. Ele escreve primeiro a exortação à paz, falando para os camponeses e para os líderes de terra, para os senhores de terra. E ele acaba indo passear ali, né, em 1525, se eu não me engano, ele dá aquela volta pelos campos da Bavária e vê que os camponeses estavam destruindo, pilhando as coisas, causando um alvoroço muito grande. Aí ele escreve o segundo texto contra a Ordem dos Camponeses, assaltantes e saqueadores. Eu acho que esse que é o texto completo. E nesse texto é que vem o grande massacre dos senhores contra os camponeses, que quase de 100 a 300 mil pessoas morrem nesse massacre. E esse é um dos alfinetes aí que você precisa colocar na história de Martinho Lutero. Tem o segundo logo depois, que é quando ele quando ele recebe contato de Philipp de Hesse. Você lembra que Philipp de Hesse também tem contato com Zwinglio, não é? Principalmente depois do colóquio de Marburgo aqui, que a gente já vai ver. Mas é aqui que Philipp de Hesse começa a conversar com Lutero a respeito do seu segundo casamento, sem ter desfeito o primeiro, ou seja, a respeito da poligamia. Então, começa essa discussão. No caso, o que a gente entende é que Philipp de Hesse meio que utilizou uma palavra de Lutero, que não foi uma autorização, mas foi uma palavra de Lutero e de Philipp Melanchthon para se basear na sua autorização a casar-se novamente, não é? E aí, no ano seguinte, 1527, em Zurique, Felix Manz está sendo condenado e está sendo
afogado no rio Limmat, ali próximo aonde está a Catedral Grossmünster. Em 1529, nós temos os três aqui participando do colóquio de Marburgo, né? Lutero, Zwinglio e Bucer. Vocês lembram que a gente mencionou, nesse período aqui, Lutero e Martin Bucer estão trocando faísca, estão trocando alfinetadas, né? Zwinglio, eu falei alguém aqui, eu falei, acho que é errado. Lutero e Zwinglio. Zwinglio, ele tinha uma visão sobre a Eucaristia e Lutero tinha outra. Zwinglio expôs essa sua visão, escreveu um texto, o texto foi publicado e foi difundido, chegou nas mãos de Lutero e Lutero descascou o Zwinglio e fortemente condenando as coisas que o Zwinglio falava. Martin Bucer entra no meio aí junto com Philip Melanchthon e tentam apaziguar os ânimos, fazem esse colóquio. Eles queriam fazer numa outra cidade, mas Philip de Hesse convence os dois a se encontrarem em Marburgo, que era onde ele era o príncipe eleitor, e acontece o colóquio que não chega a lugar nenhum, porque Lutero bate a mão na mesa no final e diz: "Este é o meu corpo", se referindo à fala de Jesus quando está distribuindo os elementos da ceia lá na última ceia. E falando isso, ele queria dizer que ele não concordava com essa visão simbólica que o Zwinglio tinha a respeito dos elementos da Eucaristia, né? E também nesse momento aqui, nesse mesmo ano, ocorre a Primeira Guerra de Kappel, que é a guerra dos cantões católicos contra os cantões protestantes. Aqui juntam-se aqueles 5 cantões, dos quais eu não lembro todos os nomes, mas eu me lembro de alguns. Por exemplo, agora acabei de lembrar nenhum, então vamos continuar. Mas o cantão de Berna e o cantão de Zurique, que são protestantes, estão defendendo essa reforma, se juntam contra esses 5 cantões católicos e acaba que não tem uma batalha em si, tem um acordo no final das contas lá, que eles conseguem, vamos dizer assim, fazer um armistício, realizar um armistício, e nesse armistício a gente vai ver que a situação para a reforma zwingliana começa a ficar complicada, porque apesar do armistício dar alguns direitos aos pastores protestantes nos territórios católicos, por exemplo, eles poderiam pregar a sua fé, eles poderiam se reunir, ter formas, fazer o culto do jeito que eles quisessem, só que, apesar disso ter sido acordado, não foi o que aconteceu. Os cantões proibiam esses pastores de pregar e de falar e tudo mais, e isso vai acabar gerando o segundo confronto de Kappel, que é o confronto derradeiro. No ano de 1530, a Martin Bucer articula a Confissão Tetrapolitana, que é a confissão das 4 cidades reformadas, que são Estrasburgo, Basileia, são mais outras 2, gente. Desculpa. São Estrasburgo, Constança, Memmingen e Lindau. São essas 4 cidades que fazem parte da Confissão Tetrapolitana, que é baseada na Confissão de Augsburgo, com alguns elementos extra aí de algumas modificações em alguns elementos. Lembrando que a Confissão de Augsburgo é a confissão que é apresentada elaborada por Philip Melanchthon e apresentada a Carlos V pelos príncipes eleitores que apoiavam a reforma luterana. E Carlos V chancela essa confissão, dando permissão para que as igrejas daqueles estados eleitores ali, no caso dos territórios desses príncipes, pudessem ter a sua própria prática de culto como era esperado. E aí, 1531, Zwinglio sai da história, ele acaba indo para a segunda batalha lá de Kappel e morre. A gente vai ter em 1534 a publicação da Bíblia de Lutero completa. Vocês vão lembrar que em 1522 ele faz a primeira edição do Novo Testamento e só vai conseguir fazer a Bíblia em 1534, não é? E o que está acontecendo aqui na vida de Calvino? Você percebe que Calvino agora resolveu entrar para a história. Em 1532 ele acaba se tornando doutor em Direito pela Universidade de Orleans, que foi onde seu pai o colocou.
Ali entre 1532 e 33 é onde ele se converte ao protestantismo. Lembra do caso dos placards em 1534, quando ele defende um grupo de pessoas que pregaram placas criticando várias coisas da Igreja Católica, inclusive diante do palácio do rei da França. E aí começa uma perseguição muito grande aos protestantes e ele, no ano seguinte, se muda para Basileia, onde ele escreve a primeira versão das Institutas, em 1536. Não é? E em 1536 ainda, ele muda para Genebra a convite de William Farel. E lá em Genebra eles aprovam a confissão de Farel, que é uma confissão que modifica algumas coisas na igreja, só que eles são extremamente rígidos na aplicação daquilo que eles entendem ser necessário para o funcionamento ali da igreja de Genebra. Por conta disso eles são expulsos, ele, Calvino e William Farel. Que é quando Martin Butzer vai convidar Calvino para ir a Estrasburgo. Calvino já havia escrito algumas coisas de linha teológica e Martin Butzer já conhecia. Calvino, tem uma coisa que eu não sei se eu falei lá na aula, mas todo mundo tudo que você lê sobre Calvino, você vê que ele era um cara fenomenal. Assim, ele tinha uma capacidade que ele tinha uma capacidade gigantesca assim como é que a gente pode de analisar, né? Ele era humanista, ou seja, ele tinha uma formação assim meio que humanista. Ele era bastante analítico e tinha feito direito também, o que o ajudava muito na hora de analisar, vamos dizer assim, juridicamente o texto bíblico, né? E parece que as institutas bebem muito disso, né? Porque ele escreve um texto que vai dizer praticamente o que se pode e o que não se pode fazer, ou como a igreja deve funcionar, e isso reflete esse conhecimento prévio que ele tinha dessas... que ele tinha essa formação, dava para perceber claramente que ele tinha essa formação nos seus escritos. E aí, quando ele está lá em Estrasburgo, ele faz uma revisão das Institutas, que é aquela revisão que amplia 3 vezes o conteúdo, né? Ele tinha, depois dessa revisão, 3 vezes mais conteúdo ele tem e depois eu acho que tem mais uma edição que ele faz, mas essa já é só a revisão mesmo, já em Genebra. Então no ano 1540 ele casa e em 1541 ele é convidado a retornar a Genebra e dessa vez definitivamente, porque ele vai se tornar basicamente o Papa de Genebra, vai ser o líder da cidade. E ele aprova logo no ano seguinte o Catecismo de Genebra, que modifica completamente a formação da igreja e como a igreja se comportava, né? Vai definir tudo isso. E aí a gente tem aqui um hiato para voltar em 1540, estava quanto aqui? 1543, né? Lutero faz aquele escrito antissemita, né? Um escrito que pega pesado com os judeus. Ele primeiro escreve para as pessoas, o primeiro escrito é pedindo para se ter paciência com os judeus, que é o texto que diz assim, porque o nosso Salvador era judeu. Ele escreve esse texto. E como os judeus não se convertem, ele escreve isso já no final da sua vida, falando aí contra os judeus. No mesmo ano, o Martin Butzer ele vai para Bonn, ele se muda rapidamente para Bonn para tentar ajudar na reforma daquela cidade, só que as forças de Carlos V não permitem que a cidade entre na reforma e perseguem os reformadores lá. Ele acaba fugindo e voltando para Estrasburgo. E só que a força de Carlos V começa também a entrar na região de Estrasburgo. No ano 1546 é a morte de Martinho Lutero, que morre na sua própria cidade, a cidade onde ele nasceu, Eisleben. E com a chegada das forças na região de Estrasburgo, em 1549, Martin Butzer se vê obrigado a fugir da cidade, acaba recebendo um convite de Thomas Cranmer para poder ir para a Inglaterra. Ele aceita, acaba morrendo lá no mesmo ano em que ele chega na Inglaterra.
E aí, no fim da vida de Calvino, só uma coisa, né? A gente falou da morte de Zwinglio aqui, não lembrou que Lutero escreveu, né? Falando que a morte dele foi a ação de Deus direta na vida dele. Então aqui nós temos Serveto sendo preso e executado em 1533 na cidade de Genebra. No mesmo, assim, nesse período, a doutrina calvinista começa a se espalhar e surgem as primeiras igrejas calvinistas na França, principalmente, território francês. E aí, logo depois, quase 10 anos depois, é a morte de João Calvino. A gente acabou pulando algumas partes aqui, porque são mais questões, vamos dizer assim, de relacionamento dele com os líderes da cidade. E aí, encerrando esse primeiro módulo, lembrar dessa frase que é muito importante. Ecclesia reformata et semper reformanda est. Ou seja, a igreja reformada e sempre está em reforma. Ela é sempre em reforma. Ou seja, não adianta a igreja achar que chegou no seu ápice. Ela sempre precisa se autoavaliar, ela sempre precisa rever os seus procedimentos e tentar melhorar esses procedimentos baseado nas escrituras, né? Então fizeram uma pergunta aí e eu vou começar. Por quem? Deixa eu tirar isso aqui e deixa eu assim. Não. Tcharam. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que me fizeram foi: qual seria o motivo de sucesso das reformas na Alemanha, Suíça, Holanda, etc., e não na Itália, Espanha e Portugal? Bom, primeira coisa é a presença católica muito forte, não é? Você não tinha movimentos... Se vocês perceberam nesse primeiro curso assim que a gente viu, apesar de Martinho Lutero ter aparecido aí na história e ter papel central, já havia movimentos reformadores locais, vamos dizer assim. Já existia, então a coisa acaba ganhando força por conta desse acúmulo de vetores aí que impulsionaram a reforma para frente. O Lutero estava na Alemanha, mas do lado dele em Praga já havia existido Jan Hus, não é? Já tinha o movimento anabatista, o movimento reformador, ou vamos dizer assim, pré-reformador dos ruteritas, dos russitas e tudo mais, né? Então, assim, Lutero não chega. Na Espanha e em Portugal, o catolicismo era bastante forte, né? Era bastante enraizado. E não só isso. A Itália teve um movimento, vamos dizer assim, reformador mais veemente, que foi o movimento, por exemplo, que Savonarola propôs. Só que ele foi massacrado, né? Ele foi praticamente... não, ele foi esmagado. E fizeram dele meio que um exemplo, porque antes dele ser... Lembra que o pessoal morria de medo do inferno e do purgatório e tudo mais? Antes dele ser condenado e queimado em praça pública, ele foi excomungado. O que era para o pessoal da época um fator desesperador. Então, foi feito um julgamento político e um julgamento teológico dele, e aí ele é executado. Então, meio que abafou um pouco. Lembrando que a Igreja Católica não é apenas igreja, e ela tem exército, ela tem forças, ela lutava contra os invasores estrangeiros. Então, esses movimentos não eram movimentos simples no sentido de... normalmente eram pessoas, né? Lutero, por exemplo... Grande parte do sucesso dele vem de Frederico o Sábio, que o protege e que tem força militar. Então, se alguém quisesse atacar Lutero, estaria atacando o protegido do príncipe eleitor. Então, ele acaba conseguindo aí se sustentar por conta disso. Na Espanha, por exemplo, que teve o movimento de Cisneros, Cisneros não é um reformador teológico, ele não reforma... teológico e eclesiológico, vamos dizer assim, né? Cisneros ele reforma mais a moral da igreja espanhola
mas continua ainda vinculado ao catolicismo. Então, a presença da Igreja Católica... E a Igreja Católica, ela reage, né? Ela reage de forma a criar a contra-reforma e ela pega muito pesado nos julgamentos, porque vão começar os tribunais inquisitores. Então, nos países de origem... do sul ali, de origem latina, né? Itália, Espanha, Portugal principalmente, também parte da França, vai ter muito medo do que a Igreja Católica pode fazer com eles. Então, acho que é mais ou menos por isso. No caso dos países mais ao norte, não havia também... tem uma outra questão muito importante, né? Ai, meu nariz está coçando. Tem uma outra questão muito importante. Havia um governo mais centralizado nesses lugares. Portugal já é um reino. Portugal já é um país unificado. Na Espanha também. Ou seja, o poder já está mais centralizado. No caso, principalmente da Alemanha, não existe um poder centralizado. Os príncipes eleitores, eles se submetem à autoridade do Carlos V, que é o imperador. Mas eles não se vinculam, vamos dizer assim, eu pertenço a esse império. Eu estou aqui. Eles têm decisões próprias, eles têm posicionamentos independentes. A Suíça, então, cada cantão decide o que vai fazer. Então não há esse poder unificado. Eu acho que isso facilitou também para que a reforma tivesse mais formas assim de se expandir, né? Porque se surgisse uma resistência muito grande numa região, aquele reformador ou aquele grupo ia para uma outra região, como aconteceu com os anabatistas. Os anabatistas saem fugindo. À medida que a perseguição a eles aumenta, eles saem, eles vão da região da Áustria, entram na Alemanha, vão para o meio da Alemanha, acabam indo lá para a Holanda, vão fugindo porque eles vão tentando se encontrar. E na Suíça mesmo, você tem cada cantão, um cantão é católico, outro cantão é protestante. Então não há essa unificação de poder político. E no caso da Espanha, por exemplo, você tem o reino de Aragão e o reino de Castela, que são dois reinos. O que o rei mandar, está mandado. E aí, se surgisse qualquer movimento insurgente e a Igreja Católica pressionasse o rei, ele ia para cima, como aconteceu na França. Só que a França, vamos dizer assim, a França estava mais próxima da Alemanha e quando o rei da França tentou abafar o movimento, já havia espalhado muito, principalmente a doutrina calvinista. Então os huguenotes fazem afronta a isso, eles conseguem combater, são massacrados. Muitos têm que fugir. E por conta disso a França acaba retornando aí ao catolicismo, vamos dizer assim. Há ainda algumas partes que se mantêm protestantes, mas a maior força continua sendo católica. E ali vai se tornar um ponto muito importante de combate ao anglicanismo inglês, não é? Os anglicanos, eles vai ter uma guerra depois e tudo mais, né? E a gente vai talvez ver isso. Porque eu não posso entrar muito nesse assunto, porque esse tem assunto mais sobre a história da igreja do que sobre reforma protestante. Aí, vamos ver. É sabido que a política teve a sua contribuição para que a reforma acontecesse, mas na nossa igreja odierna, quando a igreja fornece os púlpitos da igreja para servir de palanque político, isso não fere a ética da pregação, ou seja, muda o propósito pelo qual fomos chamados? Batistas, sim. É a resposta que eu posso lhe dar. Existem igrejas que, por exemplo, a igreja luterana, ela é a igreja do Estado. E então você não tem problema nenhum se você tiver dentro da igreja alguém do Estado falando e tudo mais. Nós batistas, nós entendemos que o governo o governo da igreja e o governo da nação são coisas independentes. Então nós não misturamos religião com política, vamos dizer assim, né? E isso é muito basilar dentro do universo batista, dentro da doutrina batista. Outras igrejas também, sim, igrejas menonitas são assim, separam aí a igreja e Estado. Igrejas calvinistas não. Igrejas calvinistas, as que saem de linha calvinista, as igrejas calvinistas, desculpa, não as de linha calvinista, porque, por exemplo, acho que presbiterianos também não, eles pregam a separação entre igreja e Estado. Mas igrejas calvinistas da época de Calvino não tinham nenhum problema em ter, vamos dizer assim, funções políticas. Então essa mistura ela era mais natural do que para nós hoje. Hoje nós estamos numa época diferente que não, vamos dizer assim, já temos bastante tempo de caminhada e os batistas estão bem mais consolidados, bem mais solidificados, então eles
nós, como batistas, acreditamos que deve sim haver essa separação entre igreja e Estado. Agora, existem igrejas batistas que fornecem púlpito a políticos. Olha, eu não vejo nenhum problema de pegar um político religioso, um político cristão que tenha, vamos dizer assim, a fé em Cristo Jesus para, por exemplo, orar na igreja. Se ele quiser orar, tudo bem. Ele não pode fazer campanha política. Essa é a minha posição pessoal, né? Ele não pode chegar lá e fazer campanha de nada, politicamente falando. Eu acho que não é esse o papel da igreja batista. Eu respeito quem pensa diferente no caso das outras igrejas, porque isso faz parte de uma doutrina que não surge agora, é uma doutrina que tem raízes históricas, mas os batistas especificamente não tem nenhuma justificativa para esse tipo de prática. Você pode fazer isso se a sua igreja não for batista. Mas eu não vejo problema em político ir na minha igreja e falar dos seus planos se os planos forem abençoar as pessoas. Tudo bem, você não é batista. É simples assim. Porque os batistas acreditam que a igreja e o Estado devem andar separados. E o momento da igreja, no que se tornou ultimamente, no que a igreja tem praticado nos últimos anos, já tem tanta dificuldade de você encontrar um tempo para poder expor a palavra de Deus para as pessoas. Se você for ficar gastando o seu tempo de encontro semanal, ainda mais para falar de questões políticas, aí fica mais difícil ainda, né? É basicamente por isso que eu entendo que não deva haver essa mistura. Amém. Deus abençoe. Pode ir. Tem gente que vai precisar dar uma saída. Semana que vem a gente vai continuar aqui. Vamos lá. Os reformadores não empreenderam um movimento conjunto de reforma. Podemos dizer que no final de contas Deus estava regendo a história através dos reformadores e os governos da época? Se não fossem eles, seriam outros reformadores? Olha, a gente pode dizer o que a gente quiser. Deus continua regendo a história em todo o tempo. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. O que você está falando é que se não fossem eles, seriam outros. Se fossem outros, provavelmente teríamos outra reforma. Não é? Uma das coisas que a gente aprende, por exemplo, quando vai interpretar e quando vai ler o texto bíblico, é que Deus utiliza não apenas vamos dizer assim, a iluminação do Espírito Santo, mas ele utiliza o espaço-tempo em que aquilo está acontecendo. O que eu quero dizer com isso? A própria formação do texto bíblico apresenta formas de escrever completamente distintas. Não é que uma é mais importante que a outra, elas são, na verdade, complementares, né? E aí você tem textos que tem uma gramática mais rebuscada, tem textos que tem uma gramática mais simplificada. E isso significa o quê? Que o Espírito Santo não invadiu e tomou a pessoa de assalto e fez com que a mão dela fosse o Espírito Santo mexendo. Utiliza as ferramentas e as capacidades que a pessoa que escreve o texto tem. O que eu quero dizer com isso? Assim também é na reforma. A reforma existiu e aconteceu da forma que ela foi porque através dessa ação do Espírito Santo, esses reformadores utilizaram também as suas capacidades e as suas afinidades, as suas aptidões. Então o que eu quero dizer? Se você está dizendo que se não fosse por eles seriam outros, se fossem outros, eu acredito que teríamos uma outra reforma. Basicamente é isso. Mas temos que sim acreditar, eu continuo acreditando que Deus coordena e conduz toda a história para o seu propósito, né? O propósito que inclusive é explicitado lá no livro de Apocalipse, que é a restauração de todas as coisas e vamos dizer assim, a vitória da luz contra as trevas, do bem contra o mal, né? Aliás, se vocês ouviram a mensagem hoje do Saião, vale a pena demais, porque ele fala justamente sobre isso. Vamos ver as perguntas que estão na lista do YouTube. Guerra dos Camponeses é a mesma Guerra das Cruzadas? Não, tá? Assim, nós estamos falando aí de pelo menos 500 anos de diferença. A Guerra das Cruzadas acontece na virada do primeiro século, vai mais ou menos ali do ano 1000 ao ano 1200. As várias cruzadas que existem na história. São cruzadas católicas, 100% católicas, a pedido da Igreja Ortodoxa, basicamente. Porque o que acontecia? Não acontecia apenas com os ortodoxos, mas já havia tido o levante árabe, o levante muçulmano, vamos deixar assim, islâmico,
E os islâmicos já haviam conquistado Constantinopla, não é? E já haviam conquistado Constantinopla? Acho que sim. Tenho minhas dúvidas agora. Deixa só eu verificar isso. Essa é uma informação importante. Mas o que acontece? Havia presença islâmica no período... Havia presença islâmica no trajeto, perdão, tá? A captura da capital bizantina é em 1453. Então é quando cai o Império Bizantino. Então não haviam conquistado ainda, mas haviam conquistado várias partes do território e já haviam conquistado a Terra Santa. Então o que acontecia? Acontecia muitos assaltos a peregrinos. Só para eu tô falando isso rápido, mas a gente tem que estudar isso com um pouco mais a fundo, porque a história das cruzadas é muito interessante. Então havia muitos assaltos a peregrinos e aí por conta disso a Igreja Ortodoxa pede à Igreja Católica, a Igreja Romana, apoio para a proteção e para a reconquista da Terra Santa. Aí surge um movimento chamado Deus Vult, que é uma palavra latina que é Deus o quer. Deus é a vontade de Deus. E aí, por ser declarado como a vontade de Deus, os católicos europeus se juntam em exércitos para lutar no território, dentro do território islâmico, para a reconquista da Terra Santa e da capital Jerusalém. É aí que começam as guerras das cruzadas. Só que as cruzadas é um pandemônio. As cruzadas vocês precisam estudar bastante, porque tem todo tipo de cruzada. É a coisa mais engraçada. Tem cruzada de cristão contra cristão. É um negócio tão interessante que vale muito a pena estudar. A gente está pensando no ano que vem em fazer... uma das matérias ser a matéria sobre história da igreja. Então a gente vai ter ainda, não sei exatamente a data, mas estamos avaliando aí a possibilidade, porque também é bastante interessante estudar sobre a história da igreja. Então vamos lá. Como está a situação hoje? Eu peço perdão que eu não sei de que situação você está falando. Hoje a Igreja Católica ainda tem uma certa mágoa da Reforma Protestante, com certeza. A Igreja Católica teve um dia desses aí que, não lembro qual foi o Papa que postou, uma frase que era do tipo assim, tá na hora de voltar para casa. Falando, acho que foi nos 500 anos da Reforma, se eu não estou enganado. E com certeza, né, mágoa é assim, né? Eles entendem que é uma revolta simples. Né? Eles não fizeram uma autoanálise, se a gente pode falar isso. Né? Eles não fizeram uma autocrítica para pensar se eles estão exagerando em algumas das suas interpretações, em alguns dos textos que eles leem. Praticamente o que aparenta para a gente é que eles continuam acreditando piamente em todas as contradições das bulas e dos éditos papais aí, e continuam acreditando que só eles podem interpretar o texto bíblico. Então, por conta disso, fica difícil qualquer tipo de reanexação, né? Como está? Obrigado, Fernando. Obrigado, que realmente ficou um pouco solto ali, eu não tinha entendido. Como está a situação hoje a respeito do movimento protestante nos países europeus? Olha, existem protestantes ainda nos países europeus, mas são bastante raros. Os números, por exemplo, da França, se eu não estou enganado, tem algum país nórdico, eu vou pular a França, depois eu volto. Tem algum país nórdico em que o número de pessoas o número de ateus, ou o número de pessoas que dizem que não acreditam em Deus, não ateus praticantes, mas aqueles que dizem que Deus não é importante, já ultrapassou as pessoas que dizem que Deus é importante. Isso juntando católicos e protestantes. Acho que na França que o número de protestantes hoje está cerca de 1%. É bem periclitante. Tem uma... Só para vocês terem ideia de números,
os números, por exemplo, de Portugal, quando se fala de protestantismo, Portugal tinha ao todo número de batistas cerca de 4.000 pessoas, 4.000 batistas no país inteiro. Estamos falando de um país de 11 milhões de habitantes, né? Se fala num crescimento de evangélicos em alguns países. Na França, por exemplo, se fala no crescimento de evangélicos, mas são muitos oriundos de outros países, né? Não são conversões de franceses especificamente. Protestantismo por país. Existe uma tabela aqui dos top 60 países mais protestantes do mundo. Então, o país que tem maior percentual protestante é os Estados Unidos. O Brasil está em sexto colocado, com cerca de 28% de protestantes, quase 29%. Espera aí que essa tabela está meio... Agora sim. Os países que têm maior número de protestantes são aqueles países normalmente que têm linha anglicana, né? Então, por exemplo, a África do Sul hoje, ela não é anglicana, mas ela tem 60% da população é protestante. Jamaica também, 60% protestante. Aí você tem a Suíça, 49% protestante. Estados Unidos, 47% protestante. Apesar dos Estados Unidos ser o país com o maior número de protestantes, né? Número de protestantes, ele tem 160 milhões de protestantes, quase a população do Brasil, mas o país tem 300 milhões. Né? O Reino Unido, por conta da igreja anglicana, tem 46%. A Suécia tem 46% de protestantes declarados. Mas eu me lembro de alguma coisa que aqui colocaram que provavelmente foi a Suécia. Eu não me lembro se foi a Suécia que tinha essa informação de que os que não acreditavam em Deus estavam passando aqueles que tinham alguma fé, não é? Aí, nessa brincadeira, só para vocês verem, onde é que está a França aqui? A França tem 2%. 2% de protestantes. E se você for olhar outros países que já tiveram maioria protestante, tiveram um grande número, não necessariamente maioria. Cadê a Escócia? Deixa eu ver se eu consigo enxergar a Escócia aqui. Pois bem, nós temos esses números aí, eu estou procurando aqui, ainda não estou achando. Mas eu sabia que a França estava com um número bem baixo, não é? Países também aqui da América Latina estão com números bem baixos. Por exemplo, Colômbia é considerado só 3,5% protestante. É bem complicado. A Noruega, eu tô achando que não foi a Suécia, tô achando que foi a Noruega que eu vi, que tem 0,1% de protestantes. Acho que é a Noruega que deu essa declaração de que era que tava mais o que eu tava falando mesmo? Sim, que tava acreditando mais, tava mais ateu do que crendo em Deus, né? É uma lista interessante isso aqui, tem uns números bastante interessantes. Mas essa é a situação da Europa. Eu tive a oportunidade de passar por alguns países, né? Por exemplo, a República Tcheca mesmo é um negócio assim, tá impressionante. Eu soube há pouco tempo atrás que alguns países lá nórdicos estavam voltando a ter práticas de cultos pagãos, né? Cultos aos deuses nórdicos e tudo mais. E também cultos aos deuses do Olimpo, na Grécia estava acontecendo. Então, só para vocês terem noção de como é que tá essa situação. Perguntaram sobre a Alemanha é 30%. Mas aí você tem a questão que a Alemanha também tem a igreja estatal, que é a igreja luterana. E a igreja luterana, ela tem algumas vantagens com relação por exemplo, você poder debitar do seu imposto de renda, as contribuições, você poder fazer contribuição diretamente no contra-cheque. Então, e aí as pessoas se declaram para facilitar a vida, né? Não necessariamente estão seguindo o luteranismo. Aí,
Aí nós temos mais perguntas, vamos lá. Onde entra a reforma holandesa nessa história? Boa, a reforma holandesa ela vai estar entremeada ali com a reforma calvinista, não é? A gente vai ter uma reforma que ela tem um desdobramento um pouco mais para frente, não é? Apesar de Menno Simons ele também ser desse mesmo período, não é? Há muitos católicos muitos católicos anglicanos vão brigar com os puritanos e alguns desses vão descer para a Holanda e eles, por conta disso, vão ampliar ali o movimento reformador que acontece na região. Então você vai ter uma reforma. Eu estou olhando aqui, Menno Simons ele é contemporâneo a Martin Butzer, basicamente. Nasce muito próximo de Martin Butzer e morre também muito próximo. E escreve lá sobre... Aí depois do Menno Simons vai surgir o Jacó Armínio, né? Aí o Armínio que é o líder do arminianismo, que vai também desenrolar esse movimento reformador na Holanda. Então eles na verdade assim, eles começam a pegar corpo mesmo mais para frente, né? Mais para frente. Outra pergunta que me fizeram aqui, se foi o movimento anabatista, era uniforme ou não? Não era uniforme. Os anabatistas eles não tiveram um líder único. Para você ter uma ideia, eles influenciaram vários movimentos, mas como a gente mencionou, alguns movimentos eles tinham mais intensidade e outros menos intensidade. Por exemplo, na Guerra dos Camponeses, muitos dos ideais dos camponeses eram anabatistas. Muitas das coisas que os camponeses defendiam vinham de doutrina anabatista. Porém, não eram 100% anabatistas. Zwinglio tem influência anabatista. Por exemplo, ele entende algumas questões que os anabatistas estão ponderando, principalmente sobre a questão da missa e tudo mais. Porém, para Zwinglio era um problema a questão do rebatismo. Então ele trabalha junto com os líderes da cidade para que não haja o rebatismo, para manter a ordem social. Os anabatistas eles acabam desrespeitando essa ordem e acabam... Aí Félix Manz e outros líderes são mortos lá naquela data que a gente falou. Lá. Então não era um movimento unificado, não. Você perguntou se os anabatistas eram arminianos. Eu acho que é o contrário, viu? Os arminianos têm alguma influência anabatista, mas a resposta principal de Jacó Armínio não está direcionada a movimento de rebatismo e tudo mais. Ele está direcionado especificamente aos escritos de Calvino e ao que os calvinistas estavam falando. A gente não vai entrar aqui, eu acho que isso é um bom tema para o próximo módulo, mas, por exemplo, ele escreve várias coisas questionando, por exemplo, o que Calvino escreveu sobre o livre-arbítrio, o que Calvino escreveu sobre a depravação total, sobre a soberania de Deus, sobre várias questões e principalmente sobre aquela questão do pecado original. E aí ele escreve essas coisas e num sínodo chamado Sínodo de Dort vai haver aqueles 5 pontos que são chamados 5 pontos da reforma ou 5 pontos do calvinismo, que é o tulip, né? Que é a depravação total, a gente viu isso, expiação ilimitada, graça irresistível, a perseverança dos santos e... tá aqui, eleição incondicional, pronto. A eleição que ela é incondicional. São esses os 5 pontos que são defendidos no Sínodo de Dort, que vão se tornar depois naquele acróstico tulip, não é? Que a gente já mencionou aqui quando falou de João Calvino. A gente vai falar sobre ele também. Eu quero falar sobre alguns sínodos, eu quero falar sobre algumas confissões que são muito importantes. Por exemplo, a confissão de Westminster, que você já deve ter ouvido falar várias vezes. Existem as confissões batistas, que a gente pode ver também, é bem interessante.
a criação da Companhia de Jesus foi uma resposta militar da Igreja Católica contra a Reforma. Não especificamente militar, mas... eu acho que eu pulei uma pergunta ali, mas tudo bem. Não é especificamente militar. A Companhia de Jesus ela foi criada na intenção de criar também um tribunal. Um tribunal teológico. E aí eles tinham apoio militar. O apoio militar era dado principalmente pelo rei da França naquele território, porque ele era católico. Quando Maria Católica também assume o poder na Inglaterra, ela vai tentar colocar a Companhia de Jesus lá, só que os anglicanos conseguem depois reverter a situação. Então, assim, na Espanha e em Portugal, que são países católicos, a Companhia de Jesus vai crescer e vai ter amplo, livre acesso aí no julgamento da sua população. Mas assim, não vamos dizer que é uma resposta militar, né? Eles respondem teologicamente, mas com a força também. Acabam utilizando a força para poder dar a sua resposta, né? Aí eu pulei. A origem dos batistas tem relação com os anabatistas em alguns pontos. A origem dos batistas está vinculado ao movimento, vamos dizer assim, de linha calvinista em resposta à transformação anglicana na Inglaterra. A gente vai ver isso mais para frente, mas o movimento puritano que surge na Inglaterra, que é um movimento, inclusive, que vai mudar a forma de governo da igreja, né? Você tem 3 grandes movimentos surgindo dos puritanos depois dessa... Os puritanos, eu cheguei a ver hoje um pouco, tem um momento dos chamados... É como se eles fossem os opositores, né? E esse movimento opositor se dividia em mais de 20 grupos. Era um grupo que não acabava mais. E aí, 3 grupos são os essenciais, que são os congregacionalistas, os batistas e os presbiterianos. É daí que vai surgir mais ou menos o movimento batista. E aí o que eles abraçam dos anabatistas? Por exemplo, a questão do batismo de adultos, acabar com o pedobatismo. Os batistas não entendem que faz sentido o que os anabatistas falavam com relação ao batismo de pessoas conscientes da sua ação, não é? E aí tem as questões, por exemplo, os presbiterianos fazem ainda pedobatismo, batizam por aspersão, não por imersão. Existem questões históricas que estão envolvidas nisso aí. Então a gente vai provavelmente ver isso no futuro, mas tem algumas relações, mas não tem, por exemplo, anabatistas chegaram ao ponto de ter compartilhamento de todas as coisas, como acontecia lá na igreja primitiva, só que eles também entendiam que poderiam ser poligâmicos. Havia poligamia em alguns grupos anabatistas. Então, você vê que tem movimentos que exageram de um lado, exageram do outro. Então, você tem tudo isso aí nesse meio, nesse bolo que está acontecendo. A criação da... Já vi. Ok. Bom, acho que não temos mais perguntas. Uma pergunta que me fez aqui que eu posso responder geral. Pessoal, vocês têm o telefone da conexão. Quem quiser entrar em contato comigo, quem quiser fazer uma pergunta direta, qualquer coisa, pode mandar para aquele telefone da conexão e essa pergunta vai chegar para mim. Vai chegar o seu contato também, provavelmente. Então, você pode entrar em contato, a gente está à disposição, tá bom? Já estamos encerrando a nossa aula. Foi um prazer dar esse curso para vocês e nós vamos sim fazer o Reforma 2.0 para a gente ver tanto a reforma da Inglaterra e da Holanda, como a gente vê algumas dos desdobramentos dessa reforma que são muito importantes para a igreja de hoje, para a igreja entender não apenas essa época que parece que a gente estacionou, parece que a gente só fica olhando para essa época, querendo viver os tempos dessa época, só que a nossa sociedade já está perguntando outras coisas e a gente está tentando responder coisas da sociedade de 1500, 1600. A gente precisa responder coisas do nosso tempo para transformar a nossa sociedade. Tá bom? Gente, um forte abraço. Deus os abençoe. Na semana que vem nós não nos veremos porque a aula acabou hoje, mas no ano que vem, se Deus permitir, nós vamos estar juntos de novo para fechar esse assunto aqui. Deus abençoe e até lá!